E agora no Talk Show Summit Cidades, eu estou com o Marcos Rocha para falar de desafios de cidades. Nós estamos ontem, hoje e amanhã entrevistando pessoas que tenham passagem, que tenham dialogado, investido tempo da sua vida em pensar gestão de espaços territoriais, de estados, de empresas, de município. E o Marco tem uma trajetória, uma vivência aí pensando em inovação, transformação digital, tudo que se refere a pensar a cidade para o passado, olhar presente, olhar futuro, o Marco tem dialogado. Marco, obrigado por estar Obrigado, Sidney. Aqui com a gente. Marco, primeira pergunta que eu quero te fazer, Certo. o que uma cidade tem que ter para ser uma cidade agradável? Para as pessoas viverem, para as famílias, o que essa cidade precisa ter, assim, como essência? Como essência. Acredito que ela não pode perder a sua autenticidade, a sua origem. A gente vive um mundo globalizado, com influências do mundo inteiro, a todo tempo e todo lugar. Mas a gente não pode esquecer da nossa história. Claro que trazer tecnologia, seja ela qual for, seja a tecnologia da informação, a tecnologia de tecidos, de fábricas e qualquer outra que seja, isso é importante. Afinal de contas, a gente precisa ter competitividade, não só dos negócios, mas das cidades entre elas também, para que elas gerem, atraiam e, acima de tudo, elas retenham talentos e investimentos, mas ela não pode perder sua essência. Ou seja, qual é a sua história, qual é a sua identidade? E para que isso aconteça, a gente precisa ter uma cidade inteligente. E aí, fugindo um pouco do modismo do termo, né, de Smart City, cidade inteligente, eu sempre faço a provocação de trazer o significado das palavras. O que é inteligência? Inteligência é um processo ligado à tomada de decisão, que beneficia o grupo, ou a pessoa, ou quem essa pessoa ou o grupo representa. Então, se a gente for pensar uma cidade inteligente, é uma cidade onde pessoas e organizações tomam boas decisões, decisões que beneficiam essa cidade. Portanto, uma cidade inteligente é uma cidade, sim, que zela pela qualidade de vida, pela qualidade do empreendedorismo, qualidade do turismo, mas também que respeita e valoriza a sua identidade, a sua história, olhando para o passado, mas sem esquecer do futuro. Ô Marco, 2024 é um ano de eleições. Perfeito. Onde nós temos 5.570 cidades, Santa Catarina, onde nós estamos falando neste momento, 295 cidades. E todas elas vão ter eleições, sim, centenas de candidatos, seja, né, na condição de vereadores, na condição de prefeitos. Que desafio os prefeitos encontram e onde eles devem colocar as suas atenções quando você olha para o que a cidade deseja, o que as cidades pensam para o futuro? Que desafios as cidades têm? Nossa, cidades têm desafios do século XIX, do século XX e do século XXI. Né? Se a gente for olhar, exemplo, né? Desafio do século XIX, esgoto, saneamento básico. Desafios do século XX, mobilidade urbana. E do século XXI, sensorização, automação, tecnologia de informação, transformação digital. O que fazer? Tem que atacar todos ao mesmo tempo. Né? E hoje nós temos mecanismos juridicamente seguros para a gente contratar inovação para resolver todos esses problemas. Mas, acima de tudo, o gestor público, seja ele no poder executivo ou no legislativo municipal, precisa dialogar com a sociedade, precisa escutar, precisa interagir, precisa agir rapidamente. E para isso, de novo, vem o assunto inteligência, tomada de decisão. E qual é a matéria-prima para tomada de decisão? Informação de qualidade. Então, talvez assim, tudo bem, temos problemas de 3 séculos no mesmo dia. Mas como é que eu começo o trabalho? Começo com informação de qualidade, para poder priorizar, e uma vez priorizar, buscar a melhor solução, e uma vez identificada a melhor solução, colocá-la em prática mais rapidamente possível. Marco, quando a gente olha para os desafios das cidades, naturalmente são muitos, né? Sobretudo de pessoas, mas principalmente de tecnologia e de recursos. A cidade consegue vencer todos os seus desafios sozinha? Ela consegue, olhando só para a sua equipe, o corpo, né, de capacidades que ela tem, ou ela precisa dialogar com o ecossistema? Você que é um dos maiores especialistas em ecossistema, em gestão, de inovação do Brasil. É por aí o caminho de dialogar com... Sim, com certeza. Então, primeiro que acho que é uma questão de reconhecer suas competências, o que eu sei fazer e o que eu não sei fazer. Né? A gente tem uma linha hoje na gestão pública brasileira que pensa e, de certa forma, age desenvolvendo tecnologia da informação
software, às vezes até hardwares, dentro do poder público. Eu particularmente sou contra, porque não é esse o foco e nem o propósito do poder público. O poder público é um grande gestor, no caso da cidade é uma espécie de síndico, né? Se a gente for olhar para a prefeitura, é responsável por gerenciar e fazer com que as coisas aconteçam. E não é responsabilidade, ao meu ver, que esse síndico, que essa estrutura, seja uma empresa de tecnologia da informação. Então, poxa, uma vez que, partindo desse pressuposto que a competência principal deve ser a gestão e ação para melhoria de qualidade de vida, de empreendedorismo, de turismo, poxa, tem que buscar as soluções do mercado. E aí precisa estimular o mercado a oferecer suas soluções para aquela municipalidade e principalmente pensando em inovação. A inovação seja coisas que deem saltos significativos em relação ao que existe hoje. E aí eu trago sempre o contrato público para a solução inovadora, que foi instituído pelo Marco Legal das Startups de 2021, relativamente novo, mas nem tanto, mas que ainda não decolou nas cidades, né, Sidney? E por quê? Porque a gente, pelo menos nas minhas andanças Brasil afora, a gente percebe que falta capacitação das equipes, sejam as equipes técnicas, capacitar para elas especificarem bons desafios de inovação, focando muito mais no problema do que na solução. A gente precisa capacitar as procuradorias municipais para bons pareceres jurídicos e a gente já tem jurisprudência, já tem base de conhecimento suficiente. E, claro, a gente precisa capacitar o próprio gestor público, já em nível estratégico, sejam secretários, secretárias, prefeitos, prefeitas, para que entendam isso e tenham a segurança necessária para emprestar o seu CPF e fazer a devida assinatura e fazer com que as coisas aconteçam. Se a gente não vencer essas barreiras, a gente vai ficar muito para trás. Lembrando que hoje a competitividade também é entre cidades. E não só entre as cidades brasileiras, mas das cidades brasileiras em relação às cidades de todo mundo. Porque o investimento, o empreendedor, o profissional, hoje pode escolher qualquer lugar do mundo para morar, para visitar ou para empreender. Ô Marco, você, toda vez que a gente conversa, você está em alguma parte do mundo, né? Conversei com você há pouco, você estava em Portugal no Web Summit, depois no maior evento de cidades da União Europeia, Barcelona, né? Barcelona. Foi o Smart City Expo em Barcelona. Depois, enfim, em outros lugares e agora na China. Você acaba de voltar da China e aí eu te pergunto, a gente precisa inventar roda ou a gente pode aprender com outras cidades que já estão na frente? O que você está vendo no mundo que a gente pode dar uma copiadinha sem medo e para crescer mais rápido? Nada se cria, tudo se copia, né? Isso. Realmente, eu estive agora na semana passada em Macau e Hong Kong, a convite do governo local. Foi um evento na saúde da rede de cidades criativas da Unesco, e Florianópolis faz parte dessa rede. Eu fui a pessoa, na época que trabalhava na prefeitura, que resgatei esse programa dentro aqui do âmbito da cidade, junto com a Associação Floripa Amanhã. Eu, quando saio da prefeitura, então me integro à Associação Floripa Amanhã e passo a trabalhar nele. Então, a partir desse convite, a gente foi lá, claro, com um olhar de economia criativa, né? E aí a gente percebe uma lição que, para mim, foi muito clara. A velocidade e a capacidade de angariar investimentos para realizar novos produtos turísticos, novos atrativos turísticos e, acima de tudo, trazer inovação para não repetir o que já é feito nos outros locais. Porque, pegando a tua pergunta anterior, né, a gente tem que respeitar e responder ao público local em relação à sua história. Então, a China faz muito bem isso. Claro que ela está olhando para o futuro, painel de LED para tudo quanto é lado, tecnologia para tudo quanto é lado, mas a cozinha tradicional está lá, as tradições do chá, do incenso, enfim, tudo está presente lá e isso gera atrativo turístico. E aí Hong Kong, já é uma cidade mais futurística, me chamou a atenção a questão da mobilidade urbana. Mobilidade urbana no sentido de que Hong Kong é uma cidade altamente caminhável, você caminha, mas você não caminha no nível da rua. Você caminha em passarelas, em nível de segundo andar, mais ou menos, e você vai atravessando de prédio para prédio, você olha o trânsito muito intenso, mas fluindo embaixo, então tudo funciona muito bem. E, acima de tudo, a velocidade. A gente estava comentando antes, né? A vez anterior que eu fui para Macau, que foi 2019, a transferência do aeroporto de Hong Kong até Macau era de barco. Dessa vez foi numa ponte de 60 quilômetros, que foi construída numa velocidade recorde. Então, o que eu percebi? Não só os investimentos públicos em termos de infraestrutura, mas também os investimentos privados, já que o evento que aconteceu em Macau foi num complexo com 3 hotéis, espaço de eventos de 20 mil pessoas,
uma arena de shows para umas 10 mil, mais um promenade, um passeio, mais ou menos do tamanho da Vila Germânica de Blumenau. Isso tudo também construído em cerca de 3, 4 anos. Um investimento que certamente chegou na casa do $1 bilhão. E a gente percebe que o privado está ali para investir, o público está ali para garantir segurança jurídica, e um trabalhando junto com o outro, o agente público promovendo o destino turístico, a gente privado apostando, e tudo funcionando muito fluidamente, assim, sabe? E aqui no Brasil a gente percebe que é muito difícil captar investimentos, e a gente percebe também que a insegurança jurídica ainda é muito grande, em todos os aspectos. Então são lições que a gente pode trazer da China, não reinventar a roda, mas aprender e ter a humildade de, respeitando as nossas origens, nossa cultura e tudo mais, e como é que a gente consegue acelerar o empreendedorismo aqui e tornar as nossas cidades mais empreendedoras inteligentes. Dá para fazer muito melhor, com certeza absoluta. Fantástico. Marco, obrigado. O Marco hoje é um dos especialistas em cidades, Junto com o Sidney. inteligência de dados, está com a gente em vários projetos, trabalhando juntos, enquanto empresário, enquanto especialista, enquanto professor, enquanto conhecedor do setor público, enfim, de como que empresas, como que setores, como que espaços territoriais podem inovar cada vez mais. Marco, obrigado pelo teu tempo, pela tua agenda. Continue nos alimentando com coisas maravilhosas sobre gestão. Imagina, meu amigo, parceria é sempre muito bem-vinda. Sidney é um profissional que eu admiro muito, né? Tanto que essa parceria acontece de uma maneira muito fluida, muito honesta, e é sempre um prazer estar contigo, não só numa conversa como essa, mas nos projetos que a gente atua. Obrigado. Grande abraço. Valeu. Valeu.